Oi, gente, bem-vindo ao último vídeo sobre essa série dos relatos de experiência dos estágios. E oficialmente eu terminei os estágios, né? O último estágio, que era o menos aguardado por mim, falando sinceramente, que era o de saúde coletiva. E eu quero dizer que alterou completamente a química do meu cérebro em muitos momentos. Uma breve explicação de por que era o menos aguardado por mim. Porque o primeiro ciclo de estágio eu fiz com minha dupla, Thalita, e o segundo ciclo de estágio eu fiz junto com todo mundo. Então a gente estava ali no mesmo ambiente, por mais que eu estava separado na divisão da pediatria. A gente estava convivendo, sabe? E nesse último ciclo de estágio, eu fui sozinha para a SEMI, que era a Secretaria Municipal de Educação. E eu seria a única pessoa da UFG Maruípe a estar lá. Teriam outras estagiárias, mas assim, ninguém que eu já tinha um contato prévio, sabe? E foi um sorteio que eu perdi indo pra lá, mas no fim, foi bem melhor do que eu imaginava. Porque eu cheguei lá e fui ambientada, assim, com como funcionava, o que ia fazer, qual que eram as coisas mais comuns. Eu tô, assim, com a mão, porque meu tripé, ele deu um probleminha e eu tô tentando apoiar ele fixado aqui na frente. Aí toda hora eu vou fazer assim pra mudar, porque às vezes eu gosto de gesticular. Mas lá era... Eu fui ambientada quando eu cheguei lá e vi, assim, mais ou menos o que a gente ia fazer durante todo o estágio. E uma coisa que a gente fez muito foi visitas nas escolas, sejam CMEs, que são de criancinhas pequenas, ou de educação fundamental, que são das crianças maiores, adolescentes, né? Então a gente ia na parte da cozinha mesmo, então a gente ia, fiscalizava e orientava quando necessário, então essa era uma rotina comum durante as manhãs, que eu chegava lá 7 da manhã e depois disso a gente já saía para ir para as visitas. E aí tinha o checklist que a gente ia fazendo e para mim era o auge, assim, do estágio. Essa parte de estar nas escolas, de estar, sabe, com as merendeiras, de estar com os alunos mesmo, assim, de ver, assim, de fato as coisas acontecendo. Era muito interessante quando a gente colocava uma coisa que, quando a gente voltava lá, já estava solucionado. Por exemplo, teve uma escola que eu fui que estava com um problema no forno, tinha umas panelas muito velhas e entre outras questões. E quando a gente vai na visita, a gente relata isso e entrega para a direção da escola tomar as providências. E em nenhum outro momento, quando eu fui nessa escola, eu percebi que já tinham sido trocado o forno, já tinha sido instalado, já tinham sido trocadas as panelas, tinham outros reparos que foram realizados e assim, isso é muito gratificante. Então, para mim, esses momentos alteraram muito sim a química do meu cérebro. E outra coisa também que eu tive oportunidade foi que eu nasci aqui em Vitória, estudei aqui em Vitória e tudo em escolas públicas. E eu tive a oportunidade de entrar como estudante de nutrição em uma escola que eu estudei. Na verdade, em duas escolas que eu estudei. Então, para mim foi assim extremamente emocionante porque naquele momento eu tinha o poder de sugerir uma melhoria. Então eu ficava assim, eu vou sonhar, tipo, eu vou colocar tal coisa. Cara, isso é uma coisa que eu não imaginei viver nesse estágio, assim. Essa, pra mim, foi, assim, a parte mais linda do estágio, que eu pude reviver, sabe? Eu lembro que no dia que eu fui no CMEI que eu estudei, uma funcionária, uma professora, ela olhou pra mim e falou: Você é ex-aluna, não é? E eu fiquei tão impactada com essa pergunta porque eu nunca imaginei que em, sei lá, 20 anos depois, que hoje eu tenho 24, alguém me reconheceria, sabe? E eu cheguei em casa naquele dia, eu fiquei tão emocionada, eu chorei, eu fiquei assim, pensando como que é bom assim.
não me senti especial, mas eu fiquei maravilhada. Porque eu falei, caraca, como é bom a gente ser lembrada, sabe? Ser reconhecida. E pra mim aquilo ali era o maior motivo de orgulho, sabe? Eu estar ali no CMEI que eu estudei. Por mais que nesse dia não foi um dia que eu consegui fazer muita coisa, porque a gente teve outra demanda naquele dia mais importante. Então a gente teve que sair dessa creche que eu estudei para ir em outro lugar. E no final também deu tudo certo, porque essa escola, ela era uma escola que ia precisar passar por grandes reformas. E ela já está passando, esse CMEI que eu estudei. E em outra oportunidade também, eu pude ir na escola que eu estudei no ensino fundamental, que é uma escola que me marcou mais, sabe? Que eu passei muito tempo e que eu tenho memórias, tipo, vivas, assim, né? Diferente do CMEI, que a gente tem histórias, a gente tem memória, mas não são tão grandes quanto a sua adolescência, sabe? A sua... Tudo isso. Então, pra mim, no ensino fundamental, a alimentação escolar, ela tinha outro olhar. Porque eu amava, assim, eu repetia, eu sempre gostei muito, assim, dessa parte da alimentação escolar, porque eu sempre fui a criança que amou muito as coisas que serviam na escola, ou uma criança que ficava muito triste quando servia uma coisa que eu não gostava de comer. Então, esses momentos, assim, do estágio foram momentos sério, eu chegava em casa pensando, caraca, que massa, eu nunca imaginei que seria gostoso, sabe? Nunca imaginei que seria gostoso, assim, sabe? Essa sensação de, caraca, que massa isso, sabe? Que massa, que massa. Agora, tirando a parte emocional desse estágio, foi um estágio muito bom, porque eu consegui visualizar as diferentes áreas de atuação da nutrição de uma forma mais unida, porque a alimentação escolar, ela abrange todas as áreas da nutrição, porque ela vai abranger não somente a área da saúde coletiva, e também vai estar diretamente ligada ao UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, e está também intimamente ligado à nutrição clínica, porque o desenvolvimento das crianças é totalmente influenciado por essa parte mais clínica da nutrição. Então, eu conseguia visualizar lá dentro da CANE, que era onde eu fiz esse estágio, a atuação conjunta, porque uma nutricionista ficava responsável pelo planejamento alimentar, outra nutricionista ficava responsável por fazer ação de educação alimentar e nutricional, EAN, outra nutricionista ficava responsável por fazer as visitas nas escolas. Então era muito assim, sabe? Ah, essa nutricionista fica responsável pela alimentação específica da infância, essa da parte do ensino fundamental. Então, era muito legal, assim, ver isso, tipo, de fato acontecendo e rolando. Outra atividade que a gente desenvolveu muito lá foi a questão de dar palestras. Eu tive a oportunidade de dar várias palestras, assim, de manhã à tarde, para pais, outras amigas para a equipe pedagógica, outras amigas para as criancinhas mesmo, pequenas. Então, foi um estágio que deu para aproveitar em muitos aspectos, porque desenvolveu muito essa parte da força, sabe? Pessoal, de ir lá e falar, de se fazer, ser comunicável, de passar informação para pessoas que precisam, que realmente precisariam daquilo ali para alterar, assim, o curso de vida das crianças. Então, a gente era demandado para ir para a escola para falar sobre alimentação nutritiva, sobre a importância das frutas, sobre a importância de uma alimentação saudável na infância. Então, era muito bom, assim. Eu gostava muito dos dias de palestra, porque apesar de isso deixar a gente um pouco mais aflita, mais ansiosa, era um momento que te prepara para o após.
Porque quando eu for trabalhar, eventualmente eu vou ser convidada para palestrar, para falar em outros ambientes com mais pessoas. Então, essa parte de explorar a comunicação, ela é extremamente importante, porque não adianta eu ser super inteligente se eu não consigo transmitir isso para uma pessoa leiga, para um pai que está com dificuldade nessa alimentação. Então, para mim, eu gostava muito, assim, eu me sentia muito bem. Eu via como que a nutrição, ela é visada pelos outros profissionais, porque a escola entende muito, geralmente. Ela entende muito a importância da alimentação. Então, a gente é muito chamado, assim, nesse sentido, assim, as escolas, elas criam as demandas. Então, eu achava isso muito bom, porque outro profissional nos reconhece como autoridade para falar daquele assunto. Teve até um dia que foi bem legal, que a gente foi falar sobre a importância das frutas, e a gente passou por cada salinha junto com os pais, e as crianças comendo aquelas frutinhas ali, criando aquele ambiente afetivo em torno da comida, em torno da comida saudável. Isso para mim foi uma coisa bem marcante. Nesse estágio não dá muito para eu postar fotos assim, porque eu estaria expondo as pessoas, né? Mas assim, através desse relato hoje dá para ter uma noção de como que foi isso, assim, dessa experiência mesmo, de adentrar as escolas, de falar com os responsáveis, com os pais. E eu também tive muito contato com a parte da alimentação especial, que seria a alimentação para as pessoas que tinham alguma dificuldade ou alguma doença, ou algo que interferisse em ela consumir alimentação regular. Então, eu pude ficar muito nesse sentido de auxiliar nos cadastramentos, nos envios dos cardápios para as escolas. Não eu que enviava, né? Eu não tinha esse acesso, mas com a minha organização, com a minha contribuição nessa parte, eu pude auxiliar nisso, para fazer o cadastramento no mapeamento municipal e para devolver caso precisasse ser enviado esse cardápio diferente para esse tipo de aluno. E eu achei muito bom essa parte porque mudou assim muito o meu olhar para essa parte do planejamento, porque quando você pensa no planejamento, você às vezes não inclui 100% todo mundo, né? Na maioria das vezes não inclui, porque vai ter uma criança que vai ter uma alergia ao glúten, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, geralmente, essas crianças elas não vão comer a mesma preparação, mas ela precisa ter uma preparação atrativa também. E principalmente essa logística, ela não pode interferir tanto na rotina lá na cozinha, porque imagina, se a preparação do dia é um bolo e para uma criança fazer arroz e feijão, entendeu? Então mais era algo mais palpável de fazer. Então, se fosse bolo naquele dia, para essa outra criança seria um bolo também, mas sem o alimento que não poderia. Então, a escola ela ia se adaptando para fazer essas adequações. E eu tive acesso a muitas coisas que eu não sabia, porque eu não sabia antes que no CEMEI não poderia levar lanche de casa. É vedado. Agora, na MF, pode levar. Então, no CEMEI, a gente tinha mais essa questão de falar para os pais sobre a comida em casa alterar a aceitação na comida da escola, porque a comida da escola é uma comida mais saudável, com menos açúcares, até uma determinada idade não pode levar açúcar nas preparações, então as comidas eram adoçadas com os próprios alimentos, por exemplo, com banana, com ameixa, com maçã. Então, era muito nesse sentido de educar mesmo os pais responsáveis para
para oferecer, para ofertar alimentos saudáveis em casa, para que na escola a criança ela se alimentasse, porque era sempre uma preocupação quando a gente recebia uma informação da parte das escolas que a criança não estava se alimentando. Então, era bem educativo. A palavra é essa, era bem educativo essa parte de ir para as escolas e falar sobre isso. Olha, se você oferecer em casa saudável, a chance da criança gostar vai ser maior, a chance de ela comer vai ser maior, ela tem que comer dessa forma porque isso prejudicaria a saúde no futuro. E aí era bem interessante, assim, essa parte que a gente não sabe 100% se eles conseguem entender, mas a gente estava lá explicando, sabe? Tinha outra coisa que era muito comum nesse estágio, que era planejar coisas futuras. Então, por exemplo, às vezes uma ação de EON ia acontecer no futuro e a gente estava lá escrevendo, porque por mais que a gente não fosse aplicar, a gente tava deixando lá os próximos passos para outras pessoas virem e aplicarem também. Então, a parte do planejamento era muito expressiva, assim, porque a gente estava sentando, planejando, escrevendo, fazendo tudo, mas a gente não ia ver de fato aquilo ali acontecendo. Mas isso não invalidou em nenhum momento o que a gente fez. Só que isso foi uma coisa diferente do que eu vi em outros estágios, porque geralmente a gente fazia a coisa e a gente já conseguia visualizar isso de forma rápida, igual no vídeo de One. A gente fez uma ação que a gente impactou, sabe? A gente impactou lá, a gente mostrou o desperdício. Lá na clínica também, a gente fazia um planejamento com estudo de caso e a gente poderia interferir ali, sabe? Alterar alguma coisa da alimentação, adicionar um suplemento. Então, as mudanças, elas estariam sendo mais palpáveis. Na saúde coletiva, eu achei que isso não foi tão palpável 100%. Como eu disse, a gente planejava, mas quem garante que a gente ia conseguir visualizar? Porque o planejamento era sempre da gente conseguir, mas às vezes as demandas ou as coisas alteraram o concurso. Uma coisa que isso foi bem possível de enxergar foi que a gente foi fazer um curso de punks na UF de Maruípe. E aí a gente... Isso na primeira semana de estágio. Então, ao longo do estágio inteiro, a gente trouxe isso para o planejamento. Para a gente aplicar na penúltima semana de estágio. Quando chegou na penúltima semana de estágio, a escola que a gente tinha... né, tudo pronto para fazer a oficina, estragou o forno. E como que faz? Porque a gente ia utilizar o forno. Então, assim, são imprevistos que acontecem, mas que também não invalidam o trabalho que foi realizado. Em suma, eu posso dizer que esse estágio foi um estágio muito bom. Eu lembro que eu consegui fazer no próprio estágio até o meu trabalho final, que isso foi uma coisa muito boa, porque não senti que foi muito chato de fazer o relatório, né, de saúde coletiva. E foi muito bom, assim, as minhas experiências. Eu consegui ver a saúde pública acontecendo de fato, eu consegui visualizar as mudanças, igual que eu falei. Avisa pra escola ou coloca no relatório que o forno tá com problema e você ir lá e o forno tá, sabe, um novo no lugar. Então isso pra mim foi muito poderoso, assim, foi muito potente na parte desse estágio. Em resumo, eu posso dizer que eu fui muito feliz, principalmente nos momentos que eu pude lembrar da Angélica pequenininha. Isso pra mim foi algo que eu jamais imaginaria
viver nesse estágio. Eu até falei com a minha supervisora, assim, eu não sabia que eu tinha essa ligação tão forte com a escola. E viver isso e enxergar isso em mim e lembrar da Angélica pequenininha, que nunca imaginaria estudar nutrição, nunca imaginaria voltar no lugar que eu estudei como um profissional que pode interferir, isso pra mim foi, tipo, isso pra mim foi indescritível, assim. Eu ficava extremamente emocionada, assim, era nítido na minha cara, assim, era estampado no meu olhar o quanto que eu estava maravilhada com isso. Então foi um estágio que mexeu muito com a minha emoção, sabe? Em muitos momentos. E principalmente esses que eu listei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha. E beijos, até a próxima.